de rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. Quinto sinal vai marcar 10 horas da manhã. Muito bom dia, excelente quarta-feira para você que ficou até agora com o Jornal Gente. A notícia não para na Rádio Bandeirantes Campinas. Amanhã o Jornal Gente volta às 8 da manhã, depois do Primeira Hora, aqui na RB. E com transmissão em tempo real, simultânea também na tela da Band News TV. A partir de agora, eu, Heitor Fredo, convido você a fazer parte do nosso Giro da Informação e saber o que de mais importante acontece pertinho da gente, na região metropolitana de Campinas e com equipes espalhadas por todo o estado de São Paulo, pelo Brasil e pelo mundo, para você não perder nada neste dia 22 de outubro de 2025. Obrigado pela sua companhia, pelo FM 85.7 e a você que está conosco nesta edição do Manhã Bandeirantes pelas plataformas digitais, como por exemplo o aplicativo Band Play, o portal bandmulti.com.br e, claro, na nossa transmissão com imagens direto dos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas, no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui no Jardim São Gabriel, de onde falamos com os trabalhos técnicos do Edson Freitas na mesa de som, do Leandro Lopes na central técnica e com a coordenação do Gil Kleber. Comunidade que não para de crescer, já estamos a caminho dos 58, vamos para 59, nossa próxima meta, hein? Já somos 58 mil pessoas na comunidade da Rádio Bandeirantes Campinas, no nosso canal do YouTube. Um espaço para você também mandar a sua mensagem de texto, a sua opinião, a sua prestação de serviços. Além do nosso WhatsApp, liberado a partir de agora pelo 19 97102 1493. 97102-1493. Manhã Bandeirantes começa trazendo informações para você que nos dá carona pelas ruas, avenidas e estradas que cortam o nosso interior paulista e pelo trânsito urbano também aqui na cidade. Quarta-feira começando complicada, com acidentes sendo registrados nas principais rodovias que cortam o nosso interior paulista. Nesta manhã, uma colisão traseira entre uma motocicleta e um carro de passeio foi registrada na rodovia Anhanguera, no trecho que passa por Vinhedo, no quilômetro 75 da pista sentido capital. Segundo a concessionária que atua no local, que é responsável pelo trecho, quem pilotava a motocicleta estava junto com mais uma pessoa e o ocupante ficou ferido e recebeu atendimento ainda no local pela equipe de resgate. O tráfego chegou a ficar travado boa parte da manhã de hoje, com a interdição da faixa da esquerda, a faixa da direita, perdão, apenas a faixa da esquerda liberada e a faixa do meio também. 2 quilômetros chegaram a ser registrados de congestionamento para o atendimento a essas vítimas, principalmente ao motociclista. Quem estava no carro não teve nenhum ferimento. Neste momento, embora haja ainda a sinalização pelo local, o trânsito já vai fluindo melhor. É bem numa das alças de acesso da cidade de Vinhedo que tudo aconteceu. Então, nossa torcida pela recuperação do motociclista e as informações que nós vamos atualizando você ao longo desta edição, inclusive sobre o trânsito, que segundo a concessionária neste momento, flui na rodovia Anhanguera como é tradicional para esse horário. Lentidão apenas no trecho que passa por Jundiaí, do KM 63 ao quilômetro 60, sentido capital, e na chegada à cidade de São Paulo. Rodovia dos Bandeirantes tem uma obra sendo realizada neste momento e se você for a São Paulo, geralmente, eu particularmente prefiro ir pela rodovia dos Bandeirantes. Mas hoje a Anhanguera é a melhor opção, porque tem uma obra sendo feita também no trecho de Jundiaí, do quilômetro 60 ao quilômetro 53
o congestionamento está sendo registrado agora. A obra é no 53, então o motorista 7 km antes já diminui a velocidade, isso já vai estreitando a pista pela obra programada pela concessionária CCR Autoban. Depois, passando pelo trecho de Jundiaí, o motorista segue viagem normalmente pela rodovia dos Bandeirantes e aí, só lá na chegada a São Paulo tem a lentidão do quilômetro 17 ao quilômetro 13. Nesse momento, os pontos de maior trânsito em São Paulo também estão tradicionalmente lotados. Então, como não tem como evitar o trânsito para chegar à capital, pelo menos a rodovia Anhanguera, apesar do trecho em Jundiaí com lentidão na passagem ali próximo à entrada de Itupeva, de Itu, ainda assim é a melhor opção para o motorista nesta manhã. Rodovia Dom Pedro I também registrou um acidente, um engavetamento envolvendo 4 automóveis. 2 pessoas ficaram levemente feridas e foram removidas do local por outros motoristas que viram a gravidade e levaram para hospitais mais próximos. Outras 3 pessoas receberam atendimento médico ali mesmo da concessionária e já foram liberadas. A dinâmica do acidente ainda está sendo apurada. Foi no quilômetro 129 da rodovia Dom Pedro I, pista norte da Dom Pedro. Com o impacto, um dos carros tombou e ocupou a faixa da esquerda. Pista norte é sentido Anhanguera, pista sul é sentido Jacareí. Então, o acidente foi na pista sentido Anhanguera do quilômetro 129. Um guincho da concessionária foi acionado para remover o veículo e a lentidão foi registrada por mais de 2 quilômetros. Agora, o trânsito já volta a fluir normalmente. Onde é que é o quilômetro 129, Heitor? Não me pontuei, não me situei. Um pouquinho à frente do trevo da Leroy Merlin. Um pouquinho à frente do acesso para a Avenida Mackenzie, para a região do Shopping Iguatemi. E a lentidão também aconteceu porque é um entroncamento do anel viário Magalhães Teixeira. Então já é um ponto sensível naturalmente, mas agora os veículos estão no canteiro lateral, não estão ocupando, sabe aquele gramadão que tem entre o acesso para o trevo da Leroy e a sequência da rodovia Dom Pedro? Tem aquele espaço do gramadão do lado da faixa de acostamento, é ali que estão os veículos, então não há interferência neste momento na pista. O congestionamento já foi fluindo, já foi diluído e agora o trânsito segue normalmente por esse trecho. Agora, você que mora na região do Real Parque tem que ficar muito atento às obras que estão acontecendo e vão seguir pelas próximas semanas. A remodelação do trevo do Real Parque é parte das obras de qualificação viária da professor Zeferino Vaz, trecho entre os quilômetros 114 e 125, do distrito de Barão Geraldo até Paulínia. As obras estão acontecendo e contemplam a implantação das pistas marginais e a remodelação do trevo de Betel, o trevo do Laranjão, no acesso a Paulínia, assim como novas pistas entre os quilômetros 121 e 125, já tiveram as obras concluídas em novembro do ano passado. O investimento total da concessionária é num pacote que vai custar pouco mais de 180 milhões de reais. São várias as reclamações, o tempo todo, de motoristas que passam por ali, mas principalmente de moradores que afirmam que muitos deles estão se sentindo ilhados. O fechamento é pelo período de 4 meses para a construção de 2 passagens inferiores no trevo e estão sendo feitas escavações de 3 metros de profundidade. Por isso, não tem como ali passar nenhum tipo de veículo, nem mesmo as motocicletas. A passagem inferior terá nos próximos dias uma travessia provisória para pedestres e ciclistas, garantindo o deslocamento dos moradores na região. Para os motoristas, serão mantidos os acessos ao distrito para quem está na pista sentido Paulínia, assim como na entrada da pista sentido Campinas. Já com relação aos ônibus, a Indec já anunciou algumas alterações das linhas que passam por ali. Quem deixa o Real Parque para seguir para Barão Geraldo deve pegar a pista sentido Campinas da Zeferino Vaz, o tapetão, e assim, para minimizar os impactos no trânsito, há 2 opções de retorno.
no quilômetro 113, que é o entroncamento da Zeferino Vaz com a Dom Pedro I, e um dispositivo temporário feito no quilômetro 112 do Tapetão, exclusivo para carros e motocicletas, proibido para caminhões e outros veículos pesados. Nas duas opções, ao retornar para a pista sentido Barão Geraldo da Zeferino Vaz, o motorista pode optar por ingressar no distrito pela entrada principal, pela Avenida Albino JB Oliveira ou pelo trevo do Real Parque. Os motoristas que vêm da região central de Barão Geraldo e vão acessar o Real Parque devem pegar a pista sentido Paulínia da Zeferino Vaz e fazer o retorno no trevo de Betel, que fica no quilômetro 119. Ficou alguma dúvida? A gente esclarece para você sempre com a nossa equipe de produção a postos para receber a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 19 97102 1493. Em Campinas, um acidente está sendo investigado das últimas horas depois que um ônibus caiu em um barranco e deixou 6 pessoas feridas. Isso aconteceu no cruzamento da rua Ida Conceição Mazzoni com a Fernando da Silva, o bairro Jardim Marajó. A repórter Graziele Geronde está conosco para falar mais sobre a dinâmica, que ainda está em apuração. Mas o que foi falado pelo motorista já é o principal caminho para saber o que aconteceu com esse ônibus do transporte coletivo. Graziele. Olá, Heitor. Um ônibus da linha 128 estava vindo do centro para o Jardim Marajoara, quando aqui no bairro ele perdeu o controle. De acordo com as informações do motorista, ele sentiu quando o feixo traseiro quebrou e afetou o freio. Isso fez com que o ônibus perdesse o controle. Para que não atingisse o poste, o motorista tentou tirar, o que fez então com que atingisse o bar. Dentro do veículo estavam 6 passageiros, todos eles ficaram feridos. Desses 6 passageiros, uma senhora teve ferimento médio e os outros ferimentos leves. Todos os passageiros foram encaminhados para o hospital Ouro Verde e também para a UPA Campo Grande para poder receber o atendimento. No bar, ninguém ficou ferido, não havia ninguém lá no local, então não teve nenhum ferido lá nesse bar. E agora, tanto a INDEC quanto a Setcamp devem investigar para entender exatamente o que causou esse problema no ônibus que fez então com que o motorista perdesse o controle do veículo. Segundo o motorista, o feixo então traseiro teria quebrado, é uma peça que dá estabilidade no ônibus e fez então com que o freio fosse afetado e perdesse esse controle do veículo, atingindo então o bar. Heitor, é com você. Muito obrigado, Graziele Geronde. Bom, a linha 128, ela faz terminal Ouro Verde e terminal Vida Nova, uma linha extremamente movimentada. As pessoas que se feriram estavam em pé, basicamente, no ônibus e a queda foi realmente impressionante. Felizmente, nada mais grave aconteceu. Setcamp, citado pela Graziele Geronde, é o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano e Urbano de Passageiros da região metropolitana de Campinas. Sindicato das Empresas de Transporte de Ônibus, ponto. Essa investigação interna, ela vem paralela à da Polícia Civil. Tivemos 6 pessoas feridas, então as autoridades policiais também fazem a investigação e contam com o depoimento do motorista, que disse que sentiu que um problema fez com que ele perdesse o freio, mas não descarta a possibilidade de um erro humano. A INDEC informou, por meio de nota para nossa produção, que esse veículo passou por inspeção periódica em agosto e foi aprovado. A validade dessa inspeção é até o mês de novembro. O ano de fabricação do ônibus é 2013. A equipe da Band... Tem algum outro microfone aberto aqui que está dando muito eco. 10 horas e 13 minutos. Agora fechou o meu. 10 horas e 13 minutos. O nosso time de jornalismo da Band traz informações para você agora com o repórter Igor Val, de um caso que nós trouxemos aqui também na Rádio Bandeirantes numa investigação chamada Operação Chicago. Uma investigação que, no ano passado, prendeu um delegado de polícia em Indaiatuba e prendeu 2 guardas municipais.
Eles são acusados de montar um verdadeiro esquema de extorsão contra empresários. Advogados também participavam desse mesmo esquema. Funcionava basicamente da seguinte forma: o delegado chegava com os guardas municipais que estavam todos já combinados em uma empresa. Se apresentavam como autoridades que eram e diziam: nós vamos encontrar algo por aqui. Nós vamos achar droga, nós vamos achar uma arma, nós vamos achar alguma irregularidade. E aí o empresário dizia: não, mas não tem droga, não tem arma, não tem nenhuma irregularidade. E os policiais diziam: nós vamos achar. A dúvida é se você vai pagar para isso não virar uma ocorrência, um inquérito policial, ou se vai deixar a gente continuar com essa apuração. Claro que isso tudo seria plantado se o empresário não estivesse de acordo com os valores da extorsão. Até o momento que alguém fez a denúncia, que alguém contou para a Corregedoria, para o Ministério Público. Isso resultou numa operação que levou um delegado de polícia à cadeia. Agora, investigação concluída, o caso chega à Justiça e tem condenação para esse delegado. O repórter Igor Val conta pra gente essa nova etapa que tira das ruas uma autoridade que cometia crimes dentro da delegacia. Igor. Oi, Heitor, foi divulgado a pena do delegado José Clésio Silva de Oliveira Filho, preso em março do ano passado. Ele é apontado como o líder de um grande esquema de extorsão que ele realizava na delegacia de Indaiatuba. As vítimas eram os empresários ali da cidade. Ele pegou uma pena de 29 anos de prisão. E quem fazia parte também desse esquema eram 2 guardas civis municipais, também 3 advogados e servidores públicos que foram descobertos no ano passado durante uma operação chamada Operação Chicago, que descobriu, Heitor, como funcionava esse esquema criminoso. Até os policiais na época cumpriram mandados de busca e apreensão, mandados de prisão. Essas pessoas foram presas e foi descoberto o jeito que eles agiam. Ano passado esse esquema foi desarticulado e então na última semana saiu a sentença de cada uma dessas pessoas investigadas, apontadas por esse grande crime de extorsão que funcionava da seguinte forma, Heitor. Esse grupo era formado pelo delegado, por esses guardas civis, servidores públicos e também advogados. O que acontecia? O delegado ia até algumas empresas, fazia algumas incursões policiais sem autorização da justiça. Os policiais então iam até um endereço, uma empresa, alegando um falso crime. Nesse local eles apreendiam alguns materiais, pegavam para eles alguns materiais, alguns objetos, alegando que era para produto de investigação, alegando que aquela empresa estava cometendo algum crime. Em seguida disso, eles falavam para as vítimas para as vítimas não serem presas, elas teriam que pagar um certo valor. E dessa forma eles ganhavam dinheiro dos materiais que eles pegavam e também o dinheiro da vítima, que pagava essa parcela, esse valor para não ser preso. E Heitor, quem ajudava tudo isso, ajudava o delegado, também os guardas civis, os servidores públicos, era o advogado de defesa da vítima, que ao invés de defender a vítima o que estava acontecendo, dessa falsa incursão policial, o delegado ajudava ali os servidores públicos, os réus, para conseguir também esse dinheiro sujo, esse crime, esse grande crime de extorsão. Mas isso então foi descoberto pela polícia, essas pessoas foram presas no ano passado e na última semana saiu a sentença de cada uma dessas pessoas. Esses investigados, Heitor, vão pegar um regime fechado ali de mais de 20 anos. O delegado, como eu disse, apontado como principal líder desse grande esquema criminoso, pegou a maior condenação, superior a 29 anos de prisão. Além disso, os réus perderam os cargos públicos e deverão indenizar as vítimas de extorsão a mais de R$600 mil, além de pagar 10 milhões por dano moral ao Fundo do Estado de São Paulo, segundo o Ministério Público. Tanto o MP quanto as defesas dos réus ainda podem recorrer a essas decisões que saiu por meio ali do Ministério Público
pessoas que foram presas ano passado por esse grande esquema criminoso. Então, na última semana, saiu a sentença de cada um. Eu volto com você, Heitor. Muito obrigado, Igor Val. E de uma investigação que nasce em Dayatuba para um outro caso com uma ligação entre criminosos de Hortolândia e do Paraná. Uma operação foi montada pela Polícia Civil lá do estado paranaense e resultou em 41 pessoas presas, uma delas aqui na região. Eu sempre falo, o que de importante acontece no planeta Terra vai ter um pezinho aqui na região metropolitana de Campinas. No caso, a pessoa presa aqui seria responsável pela lavagem de dinheiro no esquema de tráfico interestadual. Mas não para por aí. Presta atenção no que esses bandidos faziam. Eles montaram um esquema bem na base da gambiarra, mas que estava funcionando, para levar drogas e celulares para dentro dos presídios. De que maneira? Tudo isso amarrado num drone, com barbante e na cara das autoridades. O Guilherme Selegato conta pra gente essa ligação do tráfico entre a região metropolitana de Campinas, o estado do Paraná, e essa bizarrice do mundo do crime que estava funcionando até que a casa caiu e muita gente foi presa. Guilherme. Pois é, Heitor, olha, essa é uma mega operação contra o tráfico interestadual de drogas, lavagem de dinheiro e corrupção ativa. Operação comandada pela Polícia Civil do Paraná e que acontece em 4 estados: Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e também aqui no estado de São Paulo, onde a cidade de Hortolândia, onde nós estamos, foi alvo desta operação que resultou na prisão de uma mulher aqui no município. Heitor, de acordo com a Polícia Civil, essa mulher presa, ela era responsável pela lavagem de dinheiro por meio de uma clínica de estética. E, inicialmente ela atuava no sul do país, em Londrina, e recentemente, no começo deste ano, veio aqui para o interior, na cidade de Hortolândia. Segundo a Polícia Civil, a estimativa é que ela tenha repassado a este grupo criminoso cerca de R$200 mil por conta dessa empresa aí, então, de fachada, para que a lavagem de dinheiro acontecesse. Então, a informação atualizada que nós temos é que dos 42 mandados de prisão, todos foram cumpridos, Então, 42 pessoas presas nessa operação comandada, então, pela Polícia Civil do Paraná, tendo apoio também das equipes aqui da cidade de Hortolândia, bem como da Polícia Militar. As investigações apontam que esse grupo movimentou aproximadamente R$120 milhões desde 2021. Então, as equipes já estavam ali desde o ano passado investigando todo esse caso. Além disso, vários veículos de luxo foram apreendidos também e cerca de R$700 mil em cédulas. Heitor, em um dos endereços, na cidade de Londrina, os agentes encontraram toda essa quantia, R$700 mil em espécie, que estavam escondidos dentro de uma mala nessa casa então de alto padrão na cidade do Paraná. Heitor, os agentes localizaram toda essa quantia de dinheiro, bem como armamentos que também foram encontrados nestes imóveis, Heitor. A polícia, então, chegou também até este endereço aqui em Hortolândia, que resultou na prisão dessa mulher, e 42 mandados de prisão, então, foram cumpridos, 48 de busca e apreensão, além do sequestro de 11 veículos avaliados em mais de R$1 milhão cada um. 4 imóveis residenciais e bloqueio de valores em contas bancárias também foram ali realizados pela Polícia Civil. E toda uma informação importante, Essa é uma mega operação realizada envolvendo mais de 350 policiais em todos os estados onde essa operação foi realizada, justamente para desarticular esse grupo, Esse grupo voltado aí ao tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e corrupção ativa. E todo um detalhe que chama muita atenção é que ao longo de toda essa investigação, a Polícia Civil foi descobrindo toda a ação, como que esses criminosos eles agiam. Um desses homens, inclusive, que foi preso, os agentes identificaram que ele controlava ali drones, Heitor. Para que isso era feito?
Ele amarrava barbantes onde eram colocados drogas e também celulares. Esses criminosos tinham ali o controle desse drone e conseguiam fazer um percurso da casa deles de cerca de 14 quilômetros até a penitenciária, onde lá os presos acabavam recebendo então todos os entorpecentes e celulares por meio desses drones. E os agentes penitenciários não conseguiam identificar a forma como os presos recebiam esses entorpecentes e também esses celulares. E na ação de hoje, os agentes descobriram, né, toda essa tática. Encontraram ali alguns drones, muita droga também que foi apreendida e identificaram que eles utilizavam desta tática, deste método, né, amarrando ali as drogas, os entorpecentes em um barbante e colocando também celulares para levar até o presídio, os presídios, principalmente ali do Paraná, Heitor. Então, a ação que resultou na prisão de 42 pessoas, 48 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos, tá? Essa investigação teve início em abril, quando a polícia prendeu ali 2 pessoas envolvidas em todo esse mega esquema. Desde 2021, então, esse esquema movimentou mais de 120 milhões de reais. Muito obrigado, Guilherme Selegato. Ele volta ao longo da nossa programação conosco aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Às 10 horas e 25 minutos. Vamos saber como é que fica o tempo, a temperatura para esta quarta-feira, hoje dia 22 de outubro de 2025. Agradecendo a você que está chegando agora na nossa programação, desejando um ótimo dia a quem já está desde cedo na Rádio Bandeirantes Campinas. Como é o caso do Jamison Conceição, Nath Luquezzi. Bom dia para você, primeiramente. Bom dia, Heitor. Bom dia aos ouvintes. Ele está nos acompanhando de Nossa Senhora do Socorro, Eita. em Sergipe. Olha que bacana. A gente tá chegando longe, hein? Eu conheci a Nossa Senhora do Socorro. É do Sergipe mesmo, é coladinho ali em Aracaju. É o segundo município mais populoso do estado. Tem quase 200 mil habitantes. E certamente tá nesse momento um clima mais agradável por lá. Lá tem praia de rio, olha que bacana. delícia. Então, se ele estiver agora com a brisa do rio batendo no rosto, ouvindo a Rádio Bandeirantes Campinas, ele nem imagina o calor que tá aqui na cidade. Eu, pelo menos, estou com calor nesses 22 graus que marcam os termômetros do CEPAGRE neste momento. E olha que a mínima hoje foi baixa, de 12,8 graus. Estamos naquela amplitude térmica, 10 graus de diferença, 7 horas da manhã para as 10h26 da manhã. Então, amplitude térmica é um pico muito baixo, um pico muito alto, num dia em que a umidade relativa do ar em Campinas está na casa dos 40% e o vento está ali entre 16 e 17 km por hora. Vai ficar essa gangorra de temperatura a quarta-feira toda, Nath Luquezzi? Essa é a tendência até o final da semana, na verdade. Mas a boa notícia é que nada de chuva também até o final de semana. Além das temperaturas que vão subindo gradativamente até o final da semana, o índice de umidade relativa do ar deve cair entre hoje e amanhã, com previsão de 20% e 30%, que não é nada positivo à saúde humana, já que o ideal seria ali de 60%. Então fico alerta, que apesar do friozinho que a gente sentiu nesses últimos dias, não tem umidade entrando no estado nesses próximos dias, então por isso fico alerta à hidratação. 20%, 30% é bastante baixo. Hoje e amanhã o tempo fica bastante estável, poucas nuvens, céu claro. As máximas não devem ultrapassar 25 graus até amanhã e na madrugada as mínimas devem chegar até 10 graus. Os ventos devem permanecer moderados a forte e o sol predomina e as temperaturas sobem durante a tarde. Então essa gangorra vai se manter até o final de semana, que promete ser quente, mas claro, até lá eu atualizo vocês. Quem olhar para o céu nesta noite de quarta-feira, na noite de hoje para amanhã, madrugada de quarta para quinta, pode acompanhar um fenômeno de uma chuva de meteoros. Como assim, Nath Luquezzi? Essa vai ser a única chuva para essa semana, viu? Essa semana será o melhor momento para assistir a chuva de meteoros
Orionidas, que iluminará o céu em diversas partes do planeta. No Brasil, o fenômeno poderá ser visto em qualquer região. Inclusive, essa chuva terá o pico de observações desde a noite de ontem, na madrugada de terça para quarta, e hoje também, de quarta-feira para quinta-feira. O melhor horário para observação é meia-noite ao amanhecer. O observatório classifica a visibilidade como excelente em todo o território neste horário, no marco zero ali da noite à meia-noite. De acordo com um astrônomo, ele disse que essa chuva terá características de meteoros extremamente rápidos, que podem chegar a 66 km por hora, brilhantes e que deixam trilhas luminosas no céu, dando essa impressão de chuva mesmo. Esse nome Orionídeas é referente à constelação de Órion, de onde os meteoros parecem nascer. A constelação leva esse nome do mito grego de Órion, um gigante caçador. E aí, como acompanhar, né? O pico de visualização dessa chuva coincide com a lua nova, apenas 2% iluminada e se pondo logo cedo. Isso faz com que o céu fique escuro a noite toda, facilitando a observação. No momento mais movimentado, sob condições ideais, os observadores esperam ver de 15 a 20 meteoros por hora. Não é preciso equipamento especial, nem conhecimento específico para observar esse fenômeno. Então, nessa madrugada, meia-noite aí, é o melhor horário. Isso acontece quando o planeta passa por uma dessas zonas de detritos. Esses detritos são originários do cometa Halley, que circula pelo sistema solar e passa a cada 76 anos pela Terra. Que é isso, hein? Aula de física com Nath Luquezzi, que na Nativa tocava muito Meteoro da Paixão de Luan Santana, mas agora explicando pra gente, torcer pra ter um céu claro e não ter nuvens, porque senão isso dificulta também a visibilidade. Bom colocar um casaco, porque madrugada vai ser fria, 10 graus. Chuva promete. E não precisa de telescópio, nada? Não. A olho nu mesmo você consegue ver e tem que aproveitar, porque há um fenômeno raro e já aconteceu na madrugada de terça para quarta e agora de hoje para amanhã é a última chance para você observar essa chuva de meteoros. E elas são partículas deixadas pelo cometa Halley, que nos anos 80 fez o seu sucesso. Deixou muita gente assustada, achando que poderia acabar o mundo, mas não. Passou e agora o rastro ainda vai provocar essa chuva de meteoro visível a olho nu e que atinge o pico nesta semana. Até o dia 12 de novembro vai estar passando ainda aqui próximo da Terra, mas sem risco de colisão. Pelo menos não tinha observação na época dos dinossauros para falar isso também. Agora a gente tem condições de dizer que não corre risco nenhum. E vai ser uma iluminação, assim, um rastro que vai cortar o céu a 66 km. Você falou quilômetros por hora, mas são 66 km por segundo. Ou seja, a velocidade compatível, claro, com os fenômenos da astronomia. Às 10 horas e 31 minutos, o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos trazer para você informações sobre as regras que começam a ser divulgadas para quem quiser tirar a carteira de habilitação sem obrigatoriamente passar por uma autoescola. O jornalismo da Band conversou com uma especialista nesse assunto para entender como é que o setor se sente desencorajado a partir de agora com algo tão sensível que é a segurança no trânsito. E a falta, segundo o setor dessa economia, setor que eu digo são os donos de autoescolas, empresas que trabalham com o CFC, o Centro de Formação de Condutores. E como o governo acredita que isso possa baratear o custo para a retirada da sua CNH. E nós vamos trazer também informações sobre a redução da gasolina. Foi anunciada pela Petrobras. Será que já chegou na bomba? Você já sentiu a diferença na hora de abastecer? O intervalo é rápido. Na volta, esses e outros assuntos na programação da RB. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Hoje, quarta-feira, o Hospital da Mulher em Campinas está promovendo um dia especial de cuidados e prevenção à saúde feminina dentro da campanha Outubro Rosa. As atividades começaram às 8 da manhã e vão até às 5 da tarde. E não é preciso encaminhamento, basta comparecer ao local para agendar o atendimento. Durante o dia serão oferecidos serviços como colocação de DIU e Implanon, mamografia, exame de Papa Nicolau e testes rápidos de ISTs. Também haverá palestras e oficinas sobre câncer de mama e colo do útero.
planejamento familiar, alimentação saudável, autocuidado, autoestima, auriculoterapia, saúde do assoalho pélvico e até oficinas de cabana e sais de banho. A coordenadora do CRAI, Andréa Marques, reforçou que o objetivo é incentivar a prevenção e o autocuidado. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos, 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Acontece um giro rápido das últimas notícias da região, do Brasil e do mundo, para manter você sempre atualizado. De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band+. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 10h36, estamos de volta com o nosso Manhã Bandeirantes, infelizmente com uma notícia triste aqui em Campinas. Nath Luquezzi, a cidade confirma mais mortes em função da gripe nesse ano de 2025. Foram mais 2 mortes por síndrome respiratória aguda grave, provocada pelo vírus influenza causador da gripe. Os pacientes tinham históricos de doenças pré-existentes, comorbidades, e um deles não estava vacinado contra a doença. Um homem de 83 anos com comorbidades e a data do óbito é dia 3 de outubro. E uma mulher de 93 anos também com comorbidades e a data do óbito também na mesma data de 3 de outubro. Do total de mortes por gripe, só neste ano de 2025, 47 foram de pessoas que não receberam a vacina. Já entre os 10 residentes que receberam a vacina, 8 estavam adequadamente imunizados. Isso porque a vacina, a gente sempre traz aqui, ela leva 15 dias para garantir a proteção ideal e 2 pessoas apresentaram sintomas da doença antes deste período da proteção completa. Além disso, 56 pessoas tinham doenças pré-existentes, comorbidades e, portanto, eram do grupo de risco. E, mais uma vez, a Saúde de Campinas reforça a importância da vacinação contra a gripe, principalmente para grupos prioritários, como uma medida de prevenção e, sobretudo, para reduzir o risco de evolução para formas mais graves, até mesmo um óbito pela doença. Os imunizantes já estão disponíveis para toda a população a partir dos 6 meses de idade nos 69 centros de saúde da cidade. Lembrando que as informações, horários das salas de vacina nas unidades básicas de saúde se encontra no próprio site vacina.campinas.sp.gov.br. Para receber a dose, basta você levar um documento com foto,
a caderneta de vacinação, caso você tenha, e não é necessário agendamento. Então, dá uma olhadinha lá no site vacina.campinas.sp.gov.br. Já está valendo no Brasil a redução do preço da gasolina anunciada esta semana pela Petrobras. O valor do combustível vendido às distribuidoras caiu em quase 5%. Em números, isso equivale a 14 centavos por litro para as distribuidoras. Com o reajuste, o preço que era de R$ 2,85, repito, para a distribuidora, agora é de R$ 2,71. Porque no preço final para o consumidor, faz tempo que a gente não paga R$ 2,70, R$ 2,80 no litro da gasolina, hein? E esse é o valor médio da distribuidora. É o primeiro corte anunciado pela Petrobras desde julho e ocorre em meio à queda nas cotações internacionais do petróleo e à defasagem acumulada em relação aos preços praticados no exterior. No acumulado do ano, a Petrobras reduziu os preços em 31 centavos por litro, o equivalente a 10,3% em relação ao valor da gasolina de 2024. Segundo a Petrobras, os preços do diesel e do gás de cozinha permanecem inalterados. Mas será que o consumidor já sentiu a diferença na hora de abastecer? O Luciano Dias explica pra gente essas contas da Petrobras e o impacto direto no nosso bolso. Aquela notícia que todo motorista gosta de ouvir. O preço de gasolina mais em conta, né? Mais barata, né? A Petrobras reduziu em 4,9% o preço da gasolina vendida nas refinarias. O valor médio do litro baixou 14 centavos, passando para R$ 2,71. É a segunda redução anunciada neste ano, totalizando uma queda de 31 centavos no litro, pouco mais de 10%. Mas preço na refinaria não é preço para o consumidor. Para chegar ao valor final, tem que contar a mistura de 30% de etanol e os outros elos da cadeia. O mercado é livre e o preço na bomba vai depender do repasse de distribuidoras e postos. O que também é livre é o direito do consumidor de pesquisar. Para conquistar clientes, este posto aqui em Belo Horizonte, por exemplo, baixou o preço do litro da gasolina em 12 centavos, de ontem para hoje. Cada vez que cai mais ajuda bastante no orçamento da gente, né? Para quem depende de um carro, para rodar no aplicativo, moto mesmo, até para o dia a dia mesmo, né? Já ajuda bastante. Essa queda é uma queda que já vinha sendo prevista em virtude da relação do barril do petróleo no mercado internacional com o mercado interno. E a partir do momento que o posto que está mais caro e que o consumidor está buscando preços melhores, sem dúvida nenhuma ele acaba muitas vezes estimulando essa concorrência e gerando aí a necessidade do posto ter que abaixar seu preço. Os consumidores cobram mais rapidez nas reduções, assim como acontece nos aumentos. Quando eles falam que vão abaixar, demora muito, e quando abaixa não é aquilo que a gente acha que seja um desconto, um valor adequado para a gente. A explicação para a demora no repasse do valor do combustível anunciado pela Petrobras é porque o valor final ao consumidor, segundo os donos de postos de combustíveis, depende de outros componentes, como os impostos estaduais, os impostos federais, a margem de distribuição e revenda, os custos de logística de cada região. Segundo o levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo, o preço médio da gasolina comum no Brasil, semana passada, era de R$ 6,22. Mas eu concordo quando o entrevistado diz que quando sobe é uma correria para repassar o preço. Quando baixa, não, mas tem que ver a margem do imposto, a margem do valor disso, daquilo. E não é todo mundo que vai repassar o valor, não. Então, se você costuma abastecer no mesmo posto, nos mesmos postos sempre, você sabe mais ou menos o valor médio da gasolina. Se não baixar o preço nos próximos dias, significa que o repasse não foi feito para o consumidor. Mas lembre-se disso na hora em que anunciar o aumento, para entender se vai ter pressa ou não. Há um estoque que foi comprado, isso é normal em qualquer tipo de comércio. Compraram já o estoque para 2, 3, 4 dias que sejam. Uma hora vai ter que comprar esse posto um novo estoque. Vai ter que repor a gasolina que já foi vendida nos últimos dias.
essa gasolina ele já vai comprar mais barato. Se não for repassado o preço mais baixo para o consumidor, fique atento. E lembre-se disso na hora que anunciar o aumento, para ver a diferença da pressa, quando o consumidor final é quem tem que pagar a conta. 10h43. Há uma discussão muito grande, Nath Luquezzi, nesse momento, depois do anúncio do governo federal de uma proposta para retirar a exigência de autoescola para quem quiser ter a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. E o governo vem soltando aos poucos algumas regras que vão sendo discutidas dentro do mercado estipulado pelas empresas de CFC, Centro de Formação de Condutores, e que vem gerando debates entre os especialistas de trânsito. Contextualiza pra gente que regras são essas, o que pode mudar nos próximos meses aqui no Brasil, por favor. No início do mês, o Ministério do Transportes abriu uma consulta pública sobre esse tema. A minuta do projeto ficará disponível por 30 dias na plataforma Participa Mais Brasil. Durante esse período, qualquer cidadão pode enviar sugestões, contribuições. Depois desse período, o texto vai seguir para análise do Conselho Nacional de Trânsito. De acordo com a pasta, o objetivo dessas mudanças é modernizar o processo de obtenção da CNH e tornar o documento mais acessível, barato para a população, especialmente na categoria A, motocicletas, e categoria B, veículos de passeio. A proposta prevê que o candidato possa escolher diferentes formas de se preparar para os exames teórico e prático, que continuarão sendo obrigatórias para a emissão da CNH. São esses exames que atestam se o condutor está devidamente capacitado para dirigir. O objetivo é realmente modernizar esse sistema atual, garantindo mais liberdade e economia aos futuros motoristas, sem abrir mão das exigências de segurança viária. Com isso, o custo para tirar o documento, que hoje chega a R$ 3.200, poderá cair em 80%. Vamos a algumas dúvidas frequentes, porque o governo federal lançou uma cartilha justamente para tirar algumas dessas dúvidas e gerar esse debate também antes da regra ser praticada. Pergunta básica: se você hoje vai tirar uma carteira de habilitação, o primeiro passo é se inscrever numa autoescola. Com essa nova regra, como a pessoa pode obter a CNH, Nath? A abertura do processo vai ser feita diretamente pelo site da Secretaria Nacional de Trânsito ou por meio da carteira digital de trânsito. Então vai facilitar, vai ser algo online. Vai ser obrigatório fazer aula de autoescola, ter CFC também no meio do caminho? Não, o conteúdo teórico ele pode ser estudado de forma presencial nos CFCs, por ensino à distância, no modo EAD, em empresas já credenciadas ou em formato 100% digital oferecido pela própria Senatran. Então a própria pessoa pode baixar a apostila, estudar por conta própria, paga para fazer a prova teórica e aí já pode ser aprovada, fazer depois a prova prática. O aluno vai ter que cumprir um número mínimo de aula prática, como é hoje? Também não. O novo modelo retira a exigência de carga horária, que hoje é mínima de 20 horas aula prática ali. O candidato poderá escolher como fará a sua preparação, contratando um centro de formação de condutores ou um instrutor anônimo que seja credenciado pelos DETRANS. Isso permite adaptar a formação às necessidades de cada pessoa e assim reduzir custos, mantendo a obrigatoriedade de ser aprovado nos exames tanto teórico como prático para obter a CNH. Bom, isso estamos falando de categoria A para piloto de motocicleta e categoria B para veículo de carro pequeno, carro de passeio. Categorias C, que é para o veículo de carga como caminhão. Categoria D, transporte de passageiro como um ônibus, por exemplo. E categoria E, para carreta e veículo articulado. Tem mudança também na regra, Nath? Também tem facilitação dos processos, permitindo que os serviços sejam realizados pelas autoescolas ou por outras entidades, com o objetivo de tornar o processo mais ágil e menos burocrático. Agora, a última pergunta. Como é que isso tudo vai baratear a CNH? O custo para a obtenção da CNH pode cair em até 80%, como eu comentei. É resultado da ampliação das formas de oferta da formação teórica, inclusive contando com formato digital e a dispensa dessa carga horária mínima nas aulas práticas. A maior liberdade de escolha que o candidato vai ter dessa maneira torna o processo mais flexível, amplia o acesso e estimula a concorrência, o que deve reduzir os preços para obter a primeira habilitação. O governo federal vem defendendo que isso não diminui a importância dos centros de formação de condutores, que vão continuar oferecendo aulas,
mas a exigência legal de uma carga mínima para aula prática vai ser dispensada. E os CFCs, as autoescolas, vão poder ofertar cursos na modalidade EAD. E quem não sabe dirigir não é obrigado a aprender na prática, na marra, sozinho. Vão continuar sendo oferecidos os serviços de autoescola. Mas a categoria toca num outro ponto, o da segurança viária. O jornalismo da Band conversou com a Flávia Bissoli, que é presidente da Comissão de Direito de Trânsito, e ela pontua sobre essas novas regras. Como ela entende que isso pode deixar o trânsito brasileiro, que já mata muita gente, ainda mais perigoso. Geralmente, as matérias de trânsito, elas são discutidas nas câmeras temáticas, até porque impacta não só as empresas dessa área, mas vidas, né? Todos os condutores e vidas. Então, isso já começou com uma ilegitimidade ali, parece uma pauta muito corrida e sem essa discussão necessária. Então, talvez isso tenha causado, né, esse grande número de 33 mil acessos à página, à consulta pública, porque realmente o tema não foi discutido como deveria ter sido desde o início. Então, o impacto disso para o futuro, para os especialistas, né, a grande maioria, não digo unanimidade, mas vamos colocar 90% dos especialistas, está preocupante. O processo de habilitação, ele está defasado. Se a gente for pensar que 30 mil mortes por ano no Brasil é normal, tendo em vista o percentual de outros países, a gente percebe que tem algum gargalo aí no meio educacional, fiscalizacional, algum gargalo que isso não está funcionando. Agora, o custo de baratear, pensando só do lado financeiro, pensando em 20 mil pessoas, é bem complicado, é complexo, até porque, né, eu vi ali na Band, quando vocês colocaram uma enquete, vi nas próprias informações ali da consulta pública, muitas perguntas no sentido de que, olha, 20 mil pessoas não possuem carta, mas elas têm condições de comprar carro, elas têm condições de comprar moto, têm condições de comprar um capacete, e não têm condições de tirar uma carteira de habilitação de forma regular. Então, por onde que se chegou? Quem são essas pessoas, né? Elas trabalham com esse veículo automotor, prestam serviço, é lazer. Então, por aí a gente já começa a verificar que desde o início, assim, já nasceu essa forma, de uma forma equivocada. Agora, a preocupação é o retrocesso do que a gente já conseguiu até agora, porque antigamente não se falava em curso teórico, antigamente não existia a quantidade de aulas práticas necessária. Cautela no foco na educação e até a convivência social. Hoje o trânsito mata mais do que em guerras, o trânsito virou uma epidemia no nosso país. Então, precisa de um estudo técnico, precisa de uma análise da câmera temática, discussão com entidades de classe, para que se chegue a um denominador comum de onde está o problema e onde tem que ser modificado. E não modificar simplesmente pensando em diminuir o valor. Esse foi o maior impacto que teve para todos os especialistas nesse acesso à segurança, fiscalização, essa participação técnica mínima, são bases mínimas. Se a gente pensar, nós temos muita legislação de trânsito, mas todo mundo deve lembrar que nós tivemos várias legislações que foi letra morta. Kit de primeiros socorros que não deu em nada. Então, se a gente pensar placa de Mercosul, placa normal, depois placa de Mercosul, agora volta para a placa normal porque a Mercosul não é segura. Então, não é assim que se lança um projeto de lei, que se muda uma resolução. Tem que ter esse aprofundamento da área técnica, tem que ter discussão. Então, isso tudo causou a maior estranheza. E o bem maior, que todo especialista tem, assim, todas as opiniões que eu tenho visto, é a vida. Porque a nossa vida dos nossos familiares, a vida de terceiro. Então, assim, estão brincando com o bem maior que nós temos, que é a nossa vida.
Então, essa é a maior preocupação. Essa opinião de Flávia Bissoli, presidente da Comissão de Direito de Trânsito, conversando com o jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Nath, para a gente fechar esse assunto, tem mudança também de regra para veículos ciclomotores. Mudanças que passam a valer em 2026. É porque a circulação deles aumentou mais de 30% no Brasil e tem gerado irritação, principalmente nas capitais. Mas afinal, o que diz o Código Brasileiro de Trânsito sobre esses tipos de veículo? O que são os veículos ciclomotores? Conta pra gente. Basicamente, as bicicletas elas podem andar por... Bicicleta, patinete, monociclo elétrico. Todos esses entram nessa categoria de ciclomotores. Ok. Eles estão sujeitos a regras diferentes do que bicicletas, patinetes e até menos monociclos elétricos. Será que é isso mesmo? Bicicletas, elas podem andar por ciclovias, calçadas, prestando atenção aos limites de velocidade que são impostos por cada cidade. Já ciclomotores só podem andar pela rua e precisam ainda de uma placa de licenciamento. É necessário também ter uma habilitação categoria A para motocicletas ou uma autorização ACC para conduzir esse tipo de veículo. Mas, segundo a definição do Conselho Nacional de Trânsito, o prazo para obter o registro e licenciamento desses ciclomotores vai até dia 31 de dezembro deste ano. Ciclomotores também não podem trafegar por vias expressas e devem limitar apenas as vias urbanas com uma velocidade máxima de 40 km por hora. Aqueles que não respeitem as limitações estão sujeitos, sim, a punições previstas no Código Brasileiro de Trânsito. 10 horas e 54 minutos. O ouvinte participa conosco desta edição do Manhã Bandeirantes. Quero agradecer a mensagem aqui do Nelson Eugênio. Nelson está comentando sobre a ampliação do mercado municipal de Campinas e falando que ficou bonito o mezanino recém-inaugurado. Ainda não conheci, viu, Nelson? Tô louco para ir lá. Eu sei que tem horário ampliado agora também ali no mezanino do Mercadão. Ele está funcionando das 7 da manhã até as 11 horas da noite. Uau. Então dá para você de manhã comer aquele pão na chapa, na hora do almoço aquele pratão feito, à tarde aquele lanche de mortadela e à noite fazer o happy hour, tudo num só lugar. Mas a obra ainda não está totalmente concluída, né? O Mercado Municipal teve a obra que começou ali em julho de 2023, promessa de 12 meses, julho de 2024 não teve a entrega. A Prefeitura chegou a entregar em julho desse ano a obra, mas com algumas pendências ainda a serem apresentadas, a serem concluídas e um atraso que aumentou o custo também da construção. Mas o mezanino falaram realmente que ficou espetacular. Não conheceu ainda não, né, Nath? Não conheci ainda não, mas agora vamos aproveitar, né? Fica até às 11 da noite, é isso? É, com direito a happy hour também. É uma forma de movimentar o centro de Campinas. A mensagem do Eduardo Moraes, da Vila Padre Anchieta. Então, está liberado dirigir veículos pela rua sem habilitação, aprendendo a dirigir? Essa dúvida fica para muita gente, né, Eduardo? Mas não. A questão é a seguinte, hoje para você tirar uma carteira, você precisa obrigatoriamente se inscrever numa autoescola. A autoescola bota o preço dela lá em cima. Tem um custo com os profissionais, tem o material, tem aula teórica, tem aula prática, ok. Mas tem muita gente, vamos falar um português claro aqui, vamos falar do mundo real. Tem muita gente que roda por aí sem carteira de habilitação. Tem muita gente que sabe dirigir, mas não tem dinheiro para fazer o curso de CFC. Isso foi até um questionamento feito pela Flávia na entrevista. O que eu acho que pode ser pensado? Se você oferece algo mais fácil para a pessoa conseguir tirar a habilitação, então aumente a multa para quem for pego dirigindo sem carteira de motorista. Porque daí você compensa. Você diz que não tem condição de trabalhar porque você não pode fazer o CFC, ok. Você vai lá e paga pela prova teórica e prova prática. Então, se você se garante, você não quer passar pelo período de formação de condutor, você vai lá, paga a prova teórica, paga a prova prática e dê seu jeito de passar nelas, mostrando que você sabe dirigir e sabe as regras teóricas de trânsito. CFC não é garantia de formar bom motorista. Porque, vamos botar aí que, vamos chutar um número, 90% de quem está dirigindo já passou pelo CFC.
Todos são bons motoristas que sabem exatamente o seu espaço no trânsito, que dão seta, que estacionam direitinho, que não param em fila dupla na porta de escola para buscar o filho no colégio. Não, não são. Então, se você tem uma proposta para quem sabe o que está fazendo, ter a opção de tirar a carteira de motorista sem precisar passar por um processo que é apenas, neste caso específico, apenas um custo desnecessário, eu não vejo como ruim, não. Não vejo como ruim. Acho que você tem que dar a liberdade e a opção de quem não vai fazer a formação. Agora, experiência pessoal. Eu aprendi a dirigir na autoescola. Eu nunca tinha pego um carro antes de me cadastrar, me credenciar a fazer o curso de formação de condutores. Para mim foi ótimo. E se a regra valesse naquela época, eu faria de novo a autoescola. Porque você precisa aprender, não para passar na prova, não para fazer o exame bem feito, para aprender a dirigir. Mas não é a realidade de todo mundo. Tem muita gente que aprende com o pai, com a mãe, com uma pessoa mais velha já habilitada. Então, por que não dar essa opção? Isso vai aumentar ou diminuir a segurança no trânsito? Todo mundo hoje vê os dados, as estatísticas. As pessoas são barbeiras passando pela autoescola. Isso aí me parece uma briga por reserva de mercado. Sabe quando você tem aquele serviço que ele é obrigatório, então você tem uma garantia de que um número alto de clientes passarão pela sua empresa todos os anos? Agora você vai ter que ser criativo. Você vai ter que convencer o cliente da importância do serviço que você oferece. Me parece isso, mas concordo quando a Flávia diz que falta diálogo. Tá vindo meio que de cima para baixo esse novo modelo de regra. 11 horas marca o quinto sinal. Mensagem de áudio, o ouvinte participa do Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor e Nath. Bom dia. Sobre a gasolina aí que você está falando, Heitor, fala pro pessoal aí que os antigos governantes aí do Brasil fizeram isso aí. Eles privatizaram grande parte da Petrobras. Agora, o governo dificilmente consegue mexer com isso. Agora, o que vai fazer? Né? Não tem o que fazer. Ainda que abaixou bastante do que era do desgoverno lá do Bozo. Por isso, pessoal, vejam quem vocês votam e depois não ficar aí reclamando da gasolina, não. Mensagem do Marco Bedin. O combustível está em discussão também no Brasil por outro motivo. O Brasil está debatendo o aumento do percentual do etanol anidro na composição da gasolina. É o famoso batismo autorizado por lei. O objetivo é fortalecer a indústria nacional de biocombustíveis a diminuir a dependência de combustíveis importados. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, é um defensor público do avanço da mistura. Hoje, para cada litro de gasolina que a gente coloca no carro, na verdade 70% é gasolina, 30% uma mistura com etanol. A proposta é aumentar para 35% a mistura do etanol. Tem metanol também, mas oficialmente é o etanol. A proposta do presidente da Câmara, Hugo Mota, foi apresentada durante uma conferência ontem em São Paulo. O assunto era açúcar e etanol, um evento que reúne autoridades e representantes do setor. O percentual do etanol anidro na gasolina já aumenta a cada ano e registrado em 2025. Em agosto, o teor foi elevado de 27 para 30. Querem colocar mais álcool ainda na gasolina. O governo federal justifica a política com a necessidade de garantir a segurança energética e reduzir a vulnerabilidade do mercado brasileiro às variações do preço do petróleo. Os carros de 10, 15 anos para cá são todos carros flex, fabricados já com o motor preparado para o consumo de álcool ou gasolina. Eu não sei como é que funciona nos carros mais antigos, que são exclusivos para a gasolina, porque o motor não foi feito para ter 35% de etanol. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também participa desse encontro nessa semana e reforçou nesse mesmo debate
a posição estratégica do biocombustível no cenário internacional. O governador Tarcísio defende que o etanol não deve ser incluído em nenhuma pauta de negociação envolvendo o tarifaço anunciado pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Tem mais mensagem de áudio, ouvinte da Rádio Bandeirantes participa dessa edição. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia. Eu só fico preocupado assim com esse negócio de data center, por quê? Porque você falou assim, o que prefeito que não vai aceitar um investimento desse? Com certeza, mas a preço do quê? Né? A preço do quê, né, para a população? Para depois a energia elétrica e a água ficar mais cara, porque isso aí gasta muita água para refrigerar os negócios lá. Então, eu acho que, lógico, a tecnologia é tal, mas eu não sei, cara. Eu sempre fico com o pé atrás com essas coisas que os caras vêm com tudo para cima do Brasil, né? Que energia é mais barata, isso, aquilo, mas depois eu acho que não vai ficar tão mais barato. Só o tempo dirá. Daqui uns 10 anos a gente vai saber como que vai ser, né? Ainda mais agora com esse negócio de crise hídrica, o caramba 4. E eu queria falar sobre os ingressos da Ponte Preta. O que acontece? O pessoal tá lá, tá comprando os próprios caras que vendem ingresso lá no Campo da Ponte. Eles estão comprando ingresso lá com o nome de pessoas, né, usando o CPF, que fica lá no banco de dados, e revendendo depois. Né, porque depois você compra o ingresso lá na mão dos cambistas, está com o nome de outra pessoa. Né? E se for investigar bem isso aí, vai ver que os caras estão fraudando os ingressos. Né? Então, eu acho uma sacanagem, meu. Eu acho uma sacanagem, porque outro dia eu fui comprar ingresso lá, falou que eu já tinha comprado ingresso. Né? Alguém usou o próprio pessoal usou meu CPF para comprar ingresso, meia entrada, né? E depois falar que eu já tinha comprado. Alexandre Centro, um abraço, Heitor. Isso é grave, tem muito torcedor reclamando, há uma demanda alta para quem é TC10, que é o sócio torcedor da Ponte Preta, mas pelo número de sócios torcedores não justifica esgotar ingresso com meia hora, 1 hora, não passou de 1 hora e pouco na fila, com tanta gente que estava presencialmente na bilheteria do Moisés Lucarelli e não conseguiu. Eu acho que é importante a diretoria da Ponte Preta demonstrar transparência sobre a venda desses ingressos antes do final de semana, para não correr o risco de estar tudo esgotado, chega lá na hora do jogo, setores vazios, gente que não conseguiu comprar ingresso, e tudo morrendo na mão de cambista do lado de fora, que vai cobrar 3, 4 vezes mais o valor para esse jogo histórico, a final do Campeonato Brasileiro da Série C, que acontece sábado com transmissão da Rádio Bandeirantes Campinas, na voz de Leandro Bolles, com transmissão na tela da Band, na narração de Carlos Batista. Sábado, 5 da tarde, tem Ponte Preta e Londrina no estádio Moisés Lucarelli. Tem palpite para esse jogo, Nath Luquezzi? A Ponte será campeã da Série C ou não? Ponte Preta e Londrina? Ponte Preta e Londrina 0-0 o primeiro jogo. A Ponte vai ser campeã? Ponte Preta vai ser campeã. 2-1 para a Ponte. Na última vez ela acertou o placar. Vamos ver se o pé quente de Nath Luquezzi estará também em ação nesse fim de semana. No caso desses ingressos, não existe um limite por pessoa? Deveria existir, tem que ter essa regra antecipada. Geralmente colocam 4 por CPF como limite, contando com uma família, né? Que geralmente tem ali 4 pessoas que querem ir. Mas vai de evento para evento, de regra para regra. O problema é a presença de robô. O cambista não fica mais na fila ali. É o bot, né? É o botzinho, é um robô que coloca todo mundo na fila lá para trás e eles conseguem ter acesso à central para a compra desses ingressos. Nath Luquezzi falando para o Horácio Zanelato, grande fã da jornalista Nath Luquezzi, que está nos acompanhando, e depois do intervalo vai ficar sabendo sobre a chegada dos debates eleitorais. Você sabe que a Band é tradição da democracia brasileira abrir os debates para prefeito, governador e presidente da República. E nós já temos o calendário das eleições 2026. Vou contar para você depois do intervalo. Você segue participando conosco pelo WhatsApp 19971021493. E vamos falar também sobre a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Malásia, a expectativa de um encontro com o presidente norte-americano Donald Trump. O que será debatido e qual a expectativa para que o tarifaço seja também superado?
O intervalo é rapidinho, na volta a esses e outros assuntos na programação da RB. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Olha, a partir das 3 da tarde de hoje, a Rota das Bandeiras vai interditar por 4 meses a passagem inferior do trevo do Real Parque no quilômetro 116 da rodovia Professor Zeferino Vaz, em Barão Geraldo. O bloqueio será nos 2 sentidos, a ligação entre o bairro Real Parque e o centro de Barão Geraldo. A obra vai construir 2 novas passagens inferiores com escavações de até 3 metros e instalação de vigas, permitindo depois a criação de pistas marginais. Durante o período, pedestres e ciclistas terão uma travessia provisória e os motoristas seguirão por rotas alternativas. Quem sair do Real Parque para Barão Geraldo deverá usar a pista sentido Campinas e fazer o retorno no quilômetro 113 para ônibus e caminhões, ou no quilômetro 112 do Tapetão para carros e motos. O trecho terá sinalização especial. Já quem sair de Barão Geraldo para o Real Parque ou Campinas deverá usar a pista sentido Paulínia e retornar no trevo de Betel, no quilômetro 119. A INDEC e a MTU participaram do planejamento para reduzir os impactos no trânsito e nas linhas de ônibus. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Band Mulher com Larissa Lopes. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia. De segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual. Capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há 2 tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Manhã Bandeirantes. 11 da manhã, 11 minutos. Manhã Bandeirantes já vai trazer uma informação para você se orientar se for sair de casa amanhã, se passar pela região do Taquaral, se você mora por ali. Tem uma obra programada para amanhã logo cedinho, antes da gente entrar no ar. Então, compromisso nosso, não deixar você na mão. Nath Luquezzi, conta pra gente tudo dessa informação. A INDEC, então, vai interditar totalmente ao tráfego de veículos no trecho da rua Ari Barroso, na região do Taquaral, amanhã, dia 23 de outubro, no período das 8h30 até as 5 da tarde,
na intenção de viabilizar uma obra da Sanasa. Essa via será fechada no trecho entre as ruas Lopes Trovão e Lotário Novaes. O local recebe uma obra de reparo em rede de esgoto e o acesso local de moradores e comerciantes será garantido nesse dia. Agentes da mobilidade urbana da INDEC vão sinalizar o local da interdição e orientar assim os condutores, motoristas do transporte público coletivo sobre o desvio. Ruas Lopes Trovão, Paulo José Vilac e Lotário Novaes. O desvio também será seguido pela linha 355 Vila Gênesis, que circula na região, e os pontos de ônibus localizados nesse trecho serão temporariamente desativados. Os usuários, então, deverão utilizar as paradas próximas. Haverá também reservas de vaga antes na madrugada. A INDEC também programou essas reservas nos seguintes trechos para coibir o estacionamento e garantir, assim, a fluidez na rota de desvio. Rua Lopes Trovão, entre as vias Ari Barroso e Paulo José Vilac. Rua Paulo José Vilac, entre as vias Lopes Trovão e Lotário Novaes. E Rua Lotário Novaes, entre as vias Paulo José Vilac e Ari Barroso. Reserva de vaga é quando coloca ali cavalete para não deixar que as pessoas estacionem de um dia para o outro, certo? Na madrugada de hoje, então, isso já vai acontecer. 11 horas e mais 13 minutos. Ainda estamos em outubro de 2025. Mas está chegando a hora. Tá tendo um negocinho no coração, não dá? Corpo arrepia, coração acelera, porque as eleições 2026 serão, obviamente, o carro-chefe do jornalismo do Grupo Bandeirantes e mais cedo. Por quê? Cá entre nós. Já tá um climinha de eleição no ar. Quem será o concorrente do presidente Lula, candidato natural à reeleição? Quem serão os candidatos ao governo de São Paulo? Essas perguntas nós ainda não temos, mas duas respostas eu tenho para você. A primeira é a questão sobre quais serão as datas do debate. O Grupo Bandeirantes já tem o calendário completo que a gente vai compartilhar com você. A segunda pergunta, a resposta é meio óbvia. Onde serão os primeiros debates, Heitor Fredo, para governador e para presidente da República? Mantendo a tradição, serão aqui, no Grupo Bandeirantes de Comunicação. As informações são do jornalista Sérgio Gabriel. Uma cobertura eleitoral com a temperatura das ruas, dando voz e cobrando dos candidatos respostas para as principais preocupações dos eleitores. Transporte público, eventos, arte. Fazer um trabalho para que a corrupção ela tem que terminar, tem que diminuir. Eu acho que principalmente sobre educação. Economia e segurança também é uma boa pauta. Repleta de novidades, mas com a tradição da Band, que sempre se renova quando essa música toca. O ano de 2026 vai ser marcado por uma verdadeira maratona eleitoral. A ideia do grupo, incluindo televisão aberta, rádios Bandeirantes, Band News FM, Band News TV e todo o ambiente digital, é que a gente comece ainda mais cedo e faça uma maratona já se iniciando em janeiro, em fevereiro, para que a gente possa dar mais tempo frente a uma eleição que já se debate em 2025, imagine como será em 2026. E vai ser assim no Brasil todo. É a Band ligada nas preocupações dos eleitores. Na Bahia, a segurança pública deve pautar as campanhas. No Paraná, a qualidade e o acesso à educação devem marcar a disputa eleitoral em 2026. No DF, eleitores esperam propostas que visam melhorar a qualidade dos serviços públicos. No Rio de Janeiro, a violência ainda aparece em primeiro lugar entre as preocupações dos cidadãos. No Amazonas, os desafios ambientais e a proteção da floresta devem protagonizar o debate eleitoral. E quando a campanha for pra rua, é hora de debate na Band. A gente, mais uma vez, vai realizar os primeiros debates, tanto em âmbito estadual quanto em âmbito federal. A gente sabe a importância e o protagonismo que a Band tem há muitas e muitas eleições, como a gente sempre faz início do mês de agosto, esses debates e dando um holofote, um tamanho, inclusive, na nossa grade de programação, para que esses debates tenham
tanto mais audiência quanto mais relevância. Os debates presidenciais e estaduais no primeiro turno estão previstos entre os dias 6 e 9 de agosto e 11 e 16 de agosto. No segundo turno, a previsão é realizar os debates entre os dias 7 e 11 de outubro e 13 e 18 de outubro. De olho no futuro, a Band mantém o compromisso de levar o confronto de ideias para o público, com a experiência de quem, desde a redemocratização, sempre abriu espaço nobre para a cobertura eleitoral. A Band, entre diversos saltos de qualidade que está preparando para o ano eleitoral, para o ano que vem, vai colocar e reforçar no centro da cobertura o personagem mais importante de tudo isso, que é o eleitor. Horas 18 minutos. Ouvinte participa do Manhã Bandeirantes, agradecendo a mensagem da Fátima de Andrade. Bom dia para você, Fátima. Ela desejando bom dia a todos nós. Sobre a alteração para a retirada da CNH, a reação foi a mesma quando o então governador Mário Covas criou o Poupa Tempo. Olha que boa lembrança da Fátima. Quando é para facilitar a vida, sempre tem choradeira, né, Fátima? É uma boa lembrança e o Poupa Tempo hoje, ele resolve diversos problemas da nossa vida em um dia. É realmente... Acho que Poupa Tempo e o Bom Prato, acho que foram os melhores desses programas lançados nessa época ali do governo Mário Covas, do governo Geraldo Alckmin. Obrigado, Fátima, pela lembrança, obrigado pela mensagem. Tem mensagem de áudio, ouvinte participa conosco também. Heitor, Nath e Sena. Bom dia. Só um recadinho para essa pessoa aí que falou da Petrobras, de governos anteriores. Eu não tenho nenhum apreço pelo governo de Jair Bolsonaro. Mas eu gostaria que se perguntasse a esse cidadão se ele se lembra o que aconteceu com a refinaria de Pasadena, Abreu e Lima, que era para ter sido construída a 4 mãos com o governo da Venezuela. E pergunto para ele aí, que ele está aí todo com ufanismo aí falando que o governo passado vendeu a Petrobras, que não sei o quê. Pergunta para ele, segundo a imprensa europeia da época, qual foi considerado o maior escândalo de corrupção da história da humanidade, né? Que governo que estava envolvido no escândalo? Pergunta se ele foi sócio do ladrão que montou uma quadrilha lá e saqueou a Petrobras. Uma empresa que não tem concorrência, vende gás, vende combustível, só ela vende no Brasil. E quase foi à falência. Então pergunta para ele antes dele falar besteira no ar. Um grande abraço, Paulo Neves da Vila Nova. As irregularidades na Petrobras que foram o foco principal da Operação Lava Jato, que a gente conhece bem aqui no Brasil. Mensagem de áudio, mais uma aqui do nosso ouvinte. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia, Nath. Eu quero falar sobre 2 assuntos. O primeiro é sobre a questão da habilitação, né? Na verdade, para mim, o grande equívoco está ali no momento da avaliação. Olha, se você já teve a oportunidade de presenciar como é feita a avaliação, você vai ver que o problema está ali. E segundo ponto, quando você perguntou do carro como que fica a questão do etanol, né, na gasolina, como que fica os carros que não são flex? Bom, eu vou dizer para você como que fica. Conta. A luz da injeção acende toda hora, o consumo aumenta e o motor vai sendo prejudicado pouco a pouco. E aí até a hora que o motor não aguenta, né? É assim que fica. Valeu, Heitor, valeu, Nath, um abraço, Rodrigo, Jardim Garcia. Ô, Rodrigo, obrigado pela sua mensagem, por tirar essa dúvida também. Meu carro é 2016, então ele já é um motor flex. Dá a impressão de que é uma renovação de frota na marra, né? Quem tem carro mais antigo parece que não tem direito a andar com esse veículo, porque o combustível vai corroer ele por dentro, uma hora não vai aguentar. Interessante, portanto, a participação também do nosso ouvinte. Uma última mensagem aqui do Edmilson, grande Edmilson, final do telefone 9884, sobre a polêmica da venda de ingressos da Ponte Preta e o fato de ter acabado muito rapidamente. Ele diz, a verdade é uma só, os clubes não estão nem aí para os ingressos na mão de cambistas. Já foi vendido, o dinheiro está no caixa, então que se lasquem. Dá essa impressão. Para que eu vou me estressar? Ele questiona. E sabe de quem é a culpa? De quem compra e alimenta essa prática. Pare de comprar de cambista para ver
se isso não vai mudar. Interessante para eles apenas. Deixem morrer com os ingressos na mão e assistam na Band. Ok, Edmilson, nosso publicitário master. Fez o aqui merchan. também. Às 11h22. Nath, a gente está falando sobre a história do carro também, Flex, e existem algumas necessidades para você circular com o carro. Uma delas é você ter toda a documentação em dia e inspeções veiculares. Só que não é um serviço tão simples assim. Tô fazendo essa introdução pelo seguinte: final de semana agora vai ter uma ação em Campinas com serviços de inspeção veicular ambiental de graça. Sim, quem mora ou circula na região do Ouro Verde vai ter a oportunidade de acessar serviços e orientações sobre transporte, além de levar o seu veículo para uma inspeção veicular ambiental gratuita. Sábado agora, dia 25 de outubro, a INDEC então realiza das 9 da manhã até meio-dia o evento itinerante INDEC para a Gente. O atendimento será na Associação de Moradores do Jardim Vista Alegre, na Avenida Sinimbu, número 8, ao lado da Paróquia Santa Inês. Durante essa ação, vai ser possível você então realizar o cadastro, credencial de estacionamento em vagas exclusivas, abrir ou consultar protocolos, tirar dúvidas sobre o PAI, serviços, horários, itinerários do transporte coletivo e outros serviços como, por exemplo, a Zona Azul Digital. A Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Campinas apoia o evento com informações também sobre o bilhete único. A inspeção, orientará também sobre emissão de gases poluentes. Os condutores de carros e motos também poderão aproveitar a iniciativa para realizar uma inspeção veicular ambiental sem caráter fiscalizatório. Isso é muito importante. Com atendimento por ordem de chegada, uma equipe da INDEC vai conferir se os veículos que estão participando estão de acordo com as exigências de emissão de poluentes também. A ação visa conscientizar os condutores sobre as consequências ambientais da emissão irregular e incentivar a manutenção adequada dos veículos. Depois, ao final da inspeção, você vai poder receber um laudo com a aprovação do veículo ou indicando ressalvas. Nesse caso das ressalvas, a equipe da INDEC aponta quais itens têm a necessidade de algum ajuste, orienta que um mecânico de confiança seja buscado para que haja uma regularização. A ação integra a iniciativa de sustentabilidade INDEC Mais Verde, então sábado agora, dia 25 de outubro, das 9 da manhã até meio-dia, na Associação de Moradores do Jardim Vista Alegre, ao lado da Paróquia Santa Inês. 11h24, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a um dos primeiros compromissos dele na viagem agora pelo continente asiático. Há uma expectativa de várias reuniões para os próximos dias. Uma oportunidade para o presidente Lula também se encontrar com autoridades não apenas da Ásia, mas do presidente norte-americano. No Sudeste Asiático, o presidente Lula, segundo a agenda oficial do governo federal, ele vai visitar a Indonésia, onde está nesta quarta-feira, e a Malásia. Programação que inclui participação na cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático e o encontro de líderes do Leste Asiático. Lula participa ainda de reuniões bilaterais com países anfitriões e com chefes de estados visitantes, incluindo um possível encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ainda não está confirmado nem na agenda de Lula, nem na agenda de Trump. O presidente do Brasil volta para cá no dia 28. E o que se espera desse encontro entre autoridades? Nós conversamos com Weber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior, vai dizer para a gente o que deve estar em pauta nesse possível encontro do presidente brasileiro com o presidente norte-americano. Eu estive em Washington agora durante 15 dias e até tô com a voz rouca porque estava muito frio lá. O Brasil não é prioridade. A gente tem que ter clareza que nessa mesma viagem o Trump quer fechar um acordo com a China, quer fechar um acordo com a Coreia, espera avançar nas negociações com os países asiáticos e aí vem o Brasil. Então nós temos uma série de temas aí para levar em consideração e levar que há muita expectativa do lado brasileiro e há muitos temas ao mesmo tempo do lado americano. Então a gente tem que um pouco temporizar nossas expectativas com relação ao que pode ser obtido, até porque vai ser a primeira reunião pessoal entre os dois.
Eu acho que a questão política perdeu relevância até pelo lado americano, mas tem muitos outros temas complexos. Nós temos temas que os Estados Unidos vão querer discutir de terras raras, tem temas sobre comércio digital, regulamentação de redes sociais, tem temas relacionados à defesa, tem temas relacionados a investimento. Então, de novo, o que eu tenho feito com muitos dos nossos clientes, inclusive, é diminuir as expectativas. Nós temos um processo de negociação que começou bem, que está sendo bem conduzido, que tem vários temas sobre a mesa e que provavelmente não vai ser resolvido de uma vez. Nós temos que lembrar que no caso da China, os Estados Unidos colocaram 90 dias de negociação, renovaram esses 90 dias e não chegaram ainda na negociação final. Então o Brasil deve começar um processo parecido de uma negociação com os Estados Unidos que não vai ser resolvido numa única reunião. Hoje, 90% da venda de minerais derivados de terras raras é feito pela China. A China controla hoje a produção e controla o beneficiamento dessas terras raras, que é o mais complexo. Esse Weber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior, falando sobre a pauta entre o presidente Lula e o presidente norte-americano Donald Trump no possível encontro na visita de Lula à Ásia. 11h28, Nath Luquezzi. Daqui a pouquinho, 1h30 da tarde, tem o Band Mulher. Você estará no comando do programa com a companhia da Lari Lopes. E quais serão as atrações desta quarta-feira? Vestibulares chegando, então a gente vai dar dicas para a preparação, principalmente psicológica. A gente também vai falar de um projeto especial que une livro, uma audiosérie. A gente já trouxe aqui o Glauber Arruda, ele veio aqui, vamos falar um pouquinho sobre isso. E também vamos falar sobre arte terapia, além dos babados do mundo dos famosos. Eu espero você às 1h30 da tarde. O nosso Manhã Bandeirantes, com os trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som e Leandro Lopes na central técnica, com a coordenação do Gil Kleber, fica por aqui. Vem aí, Carlos Henrique, o Nossa Área, com o timaço de Carlos Batista. Um grande abraço, obrigado pela sua companhia e continue na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de